Mano, sempre. Se quiser. Quê? Nada, não. Bebida? Porra. Se você quiser, você pode começar aí o bagulho do Lau. Não faço questão, não. Do Lau Quer que eu comece? Quero que você. É. Do Lau. Vamos aí, então. Vai ser igualar os atributos ou igualar os atributos mesmo? Não, sem igualar. Igualar. Ah, Tem que dá igualar pra speed, igualar- né? Tem que igualar speed, né? Senão você. Senão toma blitz, né? Pô, Quanto speed de FTL, pô? Se no FTL dá pra considerar. não, é MHS mais. Esse mesmo. Mas tem iguala, velho. Iguala. Beleza. Então nos debates dá pra igualar os atributos? Não sabia. Mas se quiser, né? Vai depender da discussão. Pra te equilibrado. Sim. Agora, pô, você igualar atributos e manter igualado, sai cama da vida, aí você quer foder o paciente. Ai. Só o Saitama voltar no tempo antes dos atributos serem igualados e aí dá um soco que reverte a causalidade. Por acaso acabei de ver um meme no Facebook sobre isso. Até vou ler aqui, calma, deixa eu ainda voltar. Era uma coisa assim, peraí, vou procurar aqui. Velho, já tava distante. Bom, enfim, Era alguma coisa ali. Era alguma coisa de. Passei por de- Bebida falar. Oi? É X1, né? Aí passei por Bebida falar. Vou iniciar Ok, aqui, Robert. Ok. Pode começar? Pode começar. Tá, beleza. Pô, em relação ao atributo, né? Começar pelo começo. Em relação ao atributo, eu colocaria o Menghal nessa época, mais ou menos ali no intermediário do Tier Ilha, né? Quase partindo pra Ilha mais, né? E, ele tem um feito lá pelo 10º estágio, né? Décima camada do primeiro estágio. Ele partindo uma montanha, né? Quebrando em uma fragmentação não é violenta, também não é uma fragmentação comum. Uma montanha que é 2 vezes maior que o Everest, pelo menos. Né? Pelo menos. Monte Everest seria nível ilha, né? Monte Everest seria nível ilha. Como? Por aí, né? Mais ou menos isso. É o pico do Montanha Grande, né, cara? É o pico do Montanha Grande. Absurdo. Sim. É mais ou menos esse o tier dele, né, cara? E conforme a gente for debatendo, eu falo mais sobre o Jax, né? Vou só dar uma visão geral, né? O que ele tem de principal nesse primeiro nível, né? Nesse primeiro estágio, é a base do cultivo dele. O que é o cultivo? O cultivo é renegar o teu próprio tempo e, de dentro para fora, purificar a sua alma e seu corpo, né? Então, na base do cultivo, essa primeira camada, ele foca totalmente em tirar as impurezas, né? Toda a corrupção do corpo, renegar tudo isso, né? O cultivo, ele é a busca pela imortalidade. Então, quando o pessoal chega no primeiro passo, eles agora são imortais, né? Vou trabalhar com isso. E o cultivador, ele diretamente, ele tá indo contra o céu, contra a vontade, né? Contra as leis naturais, contra a causa e efeito, contra o destino, contra tudo isso, né? Que configura uma causalidade 4. Né? Enfim. A base do cultivo, os hacks principais dela, né? São a defesa do corpo, né? Uma defesa básica, dependendo do estágio, né? O Menghal, né? Falando do Menghal, ele tem de 11 a 13 estágios, né? No 13º é onde ele consegue o senso divino. Porque nessa obra, diferente das outras, o senso divino não é conseguido nos primeiros, né? É conseguido lá no pico. Esse senso divino dele é o senso divino do 2º estágio, né? Só que eu vou contar aqui os hacks do primeiro estágio mesmo. Purificação da alma aí na base de cultivo, tem outro hacks também, né? Ataque na própria alma, né? Mas coisa que eu vou mais usar no senso divino, para ficar mais coerente, né?
Ele não utilizou ataques na alma com a própria base de cultivo do primeiro estágio, né? Ele só usou no senso divino. Enfim. Agora falando do senso divino, né? Ele consegue lá no pico, ele é praticamente um pseudo segundo estágio, né, cara? Esse senso divino dele, ele vai trabalhar muito com os aspectos mais comuns do Soul Crush, né? Então, ele, por exemplo, consegue dar um Soul Crush em área, né? Só espalhando o sentido divino dele. Qualquer ser que não tem, por exemplo, a base de cultivo, tá na mão dele, né? E seres que tem a base de cultivo mais baixa, também, da mesma forma. Ele pode só explodir a alma, manipular a alma, modificar a alma, fazer o que ele quiser com a alma, basicamente, né? A mente do cara também, né? Os cultivadores, assim, qualquer cultivador com senso de cultivo e a sua própria base, né? Eles podem só imergir a mente de uma tal pessoa, né? A loucura, mesmo que essas pessoas resistam à loucura, né? E essa é um hack muito interessante do senso divino, mesmo nos estágios iniciais, é que ele nega a resistência. Então, resistência à alma, resistência a fogo, resistência à eletricidade, resistência mais pra frente, né? A própria resistência ao apagamento existencial, né? Todos esses tipos de resistência são negados com o senso divino, né? Um arsenal bem ofensivo, né? Bem ofensivo, bem ofensivo. Fora as outras coisas também, né? Todo ataque. Se você não quiser falar logo todos os hacks agora, você pode já elaborar um meio aí como é que ia rolar essa luta. Justo. Elaborar com o Ming Hao e a... Beleza. O Meng Hao, cara, ele trabalha muito com o QI Battle dele, né? Então, por exemplo, um meio que eu vejo dele se preparar para essa luta, preparando os itens dele, né? Tipo, principalmente a rede, porque se essa rede pegar, ela vai negar qualquer coisa, né? Que o Lau poderia vir a fazer. Ela nega que utilize poder, né? Que coloque para fora o seu poder, né? Tanto é que, por exemplo, quando a mina lá tava, a Shu Yuan, ela tava presa pela rede, ela não conseguia fazer nada. A base de cultivo dela, a alma dela, tava tudo preso, né? Ela em si não conseguia se mover, é uma paralisia muito forte, essa rede, muito forte. Depois que o Meng solta ela da rede, ela já vai logo botar a magia dela, botar o poder dela pra funcionar, né? Mas ela foi negada só no olhar do Meng Hao. Enfim, uma forma que eu vejo é ele se preparando para utilizar essa rede, né, se alguma coisa der errado, e já botando para jogo as espadas dele de maneira, né? Espadas são o seguinte, pô, essas espadas elas consomem a vida, né? Então, tipo, pode estar perto, elas já consomem o tempo de vida do oponente, né, cara? São espadas bem fortes, sugam energia, tempo de vida, a própria alma até, né? Dependendo de como acerta. Tá? Assim que eu vejo a luta dele, né? Ele se prepararia com as espadas e deixaria a rede ali de contenção. Entendo, então. Eu entendi mais ou menos como é que você enxerga essa luta explicando seus hacks. Eu não entendi nada. Pera aí, Márcio, deixa a gente falar aqui. Pera aí. Mas assim, tudo aí que você falou, cara, mesmo com essa negação de resistência e tal, eu vejo um jeito do Lau burlar, né? Eu vou falar do que tá mais fresco agora na mente, né? Que você falou agora, ter essa rede e as espadas. Bicho, o Lau, ele de longe, tá ligado? Pode simplesmente pisar no chão, fazer detritos do chão sair voando, tá ligado? No ar, no meio do ar. Ativar o Room, usar o scanner, pegar essas duas espadas, independente de onde elas estejam guardadas, igual ele fez com o Zendemuth lá da Marinha, né? E trocar com o Core, tá ligado? Tá voando, igual ele fez com a Neve, lá em Punk Hazard, né? Que é até o momento que eu tô usando do Lau. Tipo, isso aí já desarma completamente. Fora isso, ele ainda poderia quebrar totalmente, poderia fatiar em pedaços com o corte espacial, né? Nas espadas. E isso quebra o efeito do poder. Assim como os Akumados, usando o MES ou o corte espacial, o Amputation, né? E ele poderia também quebrar, né? Unificar
ou no mínimo diminuir, né, o poder das espadas. Então assim, ele joga pra longe, corta espacialmente, não é afetado. Não é afetado mais. Essa questão de Souls Hack Ok. é realmente complicado. É realmente complicado. Mas depende também como é que ele aplica isso. Né? Ele conseguiria acertar o Lau com isso? O Lau dentro do room, cara, ele pode manipular o espaço, ele pode usar a cortina para fazer uma barreira de energia. Ele não demonstrou regularmente base. Se for uma rajada de energia que faz isso, tem que passar do hack primeiro, né? Ele tem o teleporte, ele pode manipular o ambiente, né? Ele pode fazer muita coisa para poder se defender disso. Né? E ofensivamente também ele pode fazer muita coisa. Por exemplo, ele poderia... Ele pode perfurar o objeto, tá ligado? E dar um shambles desse objeto. Não. Aí o Mengjal já vai estar sendo perfurado com a espada. Esse tipo de uso não é usado na obra, não é aproveitado na obra, porque tem censura e o Oda limita a fruta assim, né? Do que liberam. Mas ele pode fazer. Nada impede. Tá ligado? Isso é um poder roubado pra caralho. Outra coisa que ele pode fazer também, muita gente comenta, né? É porque a maioria não deve lembrar, saber, o Oda nunca aproveitou isso, né? Quer dizer, ele aproveitou, mas não na prática, pra bufar o Lau. Que é roubar os hacks do Mengjal. Se ele amputar qualquer parte do Mengjal, ele pode aplicar isso, juntar, assimilar, né, com a manipulação orgânica dele, em outras coisas, objetos, para poder prender ele lá, né? Ele não vai conseguir fazer mais nada, independente da mortalidade dele. Tem uma negação de mortalidade boa, um pseudo-selamento, né? Mas ele também pode usar isso em seres vivos, né? E seres vivos vão poder manipular essa parte, junto com as suas habilidades, né? Então assim, se ele, por exemplo, corta um braço do Lau, corta um braço do Mengjal, né? E amputa nele mesmo, o Lau faz isso, ele vai ter os hacks do Mengjal, tá ligado? Isso é uma coisa assim que dá pra você tirar da obra, não é nem uma questão de porque ele fez isso com o pessoal lá de... Ele fez isso com o pessoal lá do... amplutando as partes de animais. A Monet mesmo é um híbrido, né? Claro, os animais não tem lá a carregação da pariu todo. Tem, né? Mas ele tem lá, se for um hack que é proeminente, cara, a energia que vai estar lá, coisa similar, né? Essa questão aí do picos que você está falando, ele vai ter como pegar. Se for uma questão da alma também, a alma vai estar lá presente naquela parte do corpo, tá ligado? Mas continuando assim, essa questão das induções que você falou. Assim, cara, você pode argumentar que isso seja uma fraqueza do rei. O Haki do Rei meio que tem tudo isso que não funciona no pessoal. O pessoal com determinação forte, né? Então assim, ou a determinação do pessoal gera essas... a paralisia, a indução de loucura, tá ligado? Ou o Haki do Rei. É porque assim, o Haki do Rei nunca foi tratado assim, né? É uma fraqueza dele. É mais tratado que o pessoal é parrudo mesmo. Se o cara for forte mesmo, o cara tem que ser abaixo. Fraco. Poder o Haki do Rei fazer isso. Aplicar esses efeitos. Mas tem outros exemplos além do Haki do Rei, tá ligado? Tipo, por exemplo, o Moria, ele tem controle, né? Tem essas induções aí de manipulação de memória também, indução de controle. Tal. E mesmo negando resistência, a sombra do Luffy, a sombra dos outros caras, do Sanji, eles mantinham alguma essência deles mesmos. Claro que isso com o tempo acabava. Com o tempo não tancava, né? Mas isso aí já dá uma brecha, porque o Lau acaba sendo afetado. Não sei como isso aí também vai ser aplicado. Mentais e da alma, né? Mesmo que ele seja afetado, ele não vai tomar um HK, não. Ele vai perder isso também. Não é derrota, tá ligado? Ele tem como lidar. Outra coisa que ele pode fazer é simplesmente tirar a alma do cara e cortar. Ele não precisa trocar. Não é o Shambles em si que tira a alma do cara. É aquela espetada que ele dá no ar, né? Tanto que ele nem usa a espada pra tirar a alma. Mas pra tirar ele usa, né? É meio que um ejection que ele dá. Ele não tem nome essa habilidade em si. Essa extração da alma. Mas se ele tirar e cortar, afinal ele interage com a alma. Ele fez com a alma, tá? Da Big Game. Então assim, se ele fizer isso, cara, deu, né?
Ele pode ter aí a resistência a Souls Hacks e ter os Souls Hacks. Negação de durabilidade, amigo. Negação de durabilidade na alma, tá ligado? Negação de durabilidade pra negação de durabilidade. Esse é o nível. Então, assim, o Lau irrestrito, o Lau cinéfilo, é muito roubado. Muito mais roubado que o pessoal. Muito mais roubado. Esse tipo de hacks aqui que eu comentei, foi só pra você ter uma noção, né? Pra, nos argumentos posteriores, quando eu for formular, você não achar que eu tô tirando coisa, tá ligado? E na prática, o Lau não faz isso, mangá. Quer dizer, dificilmente faz alguma coisa assim, né? Por exemplo, essa questão da cirurgia. A única vez que ele fez isso foi pra braço, tinha sido cortado. E ele consegue utilizar tudo de qualquer membro, do braço ou do objeto. Lembra que ele também faz esse que ele corta lá um navio e ele faz uma estrutura lá com uma montanha que tava lá, né? Ele assimila as duas coisas, né? Ele pode fazer esse tipo de... Então, assim, eu vejo o Lau levantando o room, dando um chutão no chão, tá ligado? Levanta a poeira, scanner, tira as espadas de madeira, fatia elas, nulifica ou pelo menos diminui o efeito, por ser mais afetado, joga pro pariu, obviamente. E tenta finalizar na hora, mano. Mete a espada de uma madeira lá, alguma pedra, qualquer coisa que tá lá no então, se não tiver objeto, ele faz isso que eu tô falando, né? Bater no chão com a detrito, enfia lá, finca a espada, troca de lugar com o real, tá ligado? Se ele não tiver alguma resistência ou meio de burlar esse tipo de teleporte, esse tipo de FR, ou no cu. Com alguma imortalidade, tipo. É porque eu vi você falando de uns hacks, mas que é irrelevante, tipo a causalidade, tá ligado? Muito relevante, causalidade, porque não tem, né? Então foda-se. Os hacks ele tem, mas o que o Lau faz é negar durabilidade da alma, né? Cara, realmente não. Pelos hacks que eu li aí, que você contou agora, eu vejo o Meng Hao dando. E falando um pouquinho no final só de AP, né? Pra você não achar que não. Se ele perfurar essa questão da pedra e cara, vai ser só uma porrada. Trocar de lugar com a pedra. Se ele tomar uma porrada, ele toma HK. O Luffy, personagens inferiores ao Lau. Pré-time skip, escala assim. 2x de Monte Everest. Você pega lá a explosão da ilha Caterpillar, tá ligado? E o Frank tava lá. Aquela porra ali é ilha grande fácil. Ilha grande fácil. Uma ilha perto de gigantes, né? Gigantes de gelo. Tem uma explosão várias e várias vezes, quase dezenas de vezes que ela. O Frank tancou essa porra, né? Ele só ficou com a pele destruída, mas não foi nem. Mentira, Greg. Sim. Vai tomar na sua bunda, cara. Deixa a gente discutir aqui. E outra via foda pra Ilha Grande, que é bem acima desse bagulho que você tá falando, é o Magellan. Né? O Magellan ele não é simplesmente destruir o Feldal. Já é grande pra caralho. Né? Já tem lá, cada andar já é um espaço absurdo, vai aumentando o espaço pro andar. Então, tipo, os caras prender lá o São João Wolf, né? Tem centenas de metros. Mas essa porra ainda vai até o fundo do oceano. Ela vai da superfície até a porra de 10 km, no mínimo 8, tá ligado? Então, assim, é uma ilha do caralho. E o Magellan simplesmente derrete ela completo. Via mangá, edita esse mangá, e também o da confirma isso, né? Só uma IP. Então, realmente dá pra escalar esse nível de ponto. Mas assim, se você quiser igualar atributos também, todos os atributos, é de boa, cara. É de boa, tá ligado? Até porque, porra, os caras full haxados. A gente já escolhe uma tier baixa. Pra o cara vencer, porque não. O AP dele é maior. É meme, né? É meme pra caralho. Mas, o que é que você acha aí, né? Ok. Não precisa igualar atributos, não. Bom, só puxando essa sua última fala de AP, né, cara? Dá pra você considerar também, se você quiser, no 13º nível, quando ele entra já praticamente no pseudo próximo nível, né? Ele já se escala pra primeira camada do próximo nível, do segundo estágio, que é a formação o estágio de estabelecimento, né? Se você quiser escalar ele assim, beleza, né? O pessoal dessa escala, né?
escala com o Menguehal, ele mesmo, inclusive, da HK, em um cara dessa escala, eles já estão muito além. Tipo, eles estão uns 3 ou 4 HK acima de nego que escala pra ilha e ilha grande, né, cara? Então, acho que ele dá HK Luffy e tal, beleza, né? Não vejo isso como um problema ainda, né? Então ele não daria HK no Menguehal, propriamente dito, nesse nível. Apesar de que nesse nível ele perde uma das capacidades lá, mas não é muito relevante pro debate, né, cara? Agora eu vou responder aí o... Peraí, só pra você contar uma coisa. Isso aí não passaria da tia. Pô, provavelmente passaria. Aí é foda também se considerar, né? Mas Mas então, eu acho isso, pô. Então, sei lá, dá pra considerar lá o país, né? Pela via lá de Noah. Mas enfim, você que decide aí. Então, faz qualquer coisa aí, eu tenho uma resposta pra isso. Bom, depende, né, cara? Então, eu acho que não passaria porque o próprio feito lá, ele não estende, né, o feito de quebrar, né? Ele não escala pra ilha grande, ele escala pra ilha mais, né? Então eu acho que... Eu acho que não passaria do Tier. Ainda acho que não passaria do Tier. Não sei, você que sabe, cara. Quer igualar logo o atributo? Só no Rex? Não, cara, não, pra mim não é necessário. Eu só falei isso mais pra não acabar discutindo muito isso, né? Que é meio que perda de tempo com personagens que tem tantos hacks. Né? Tantos meios de lutar. De boa. Enfim, responder agora a questão da manipulação espacial e tal. Em relação às espadas de madeira, tem um problema em você achar que ele vai cortar fácil, né, cara? Porque, as armas de SSTH, né, da obra, elas precisam ser refinadas com o sentido divino dos personagens. Ou seja, elas em si já têm todo o sentido divino. Né? Então, toda a resistência, todos os Rex, né? Não ofensivos, mas defensivos. Né? Porque é muito raro você ver, por exemplo, uma arma indo lá e roubando a alma. Tem, claro, tem. A própria bandeira faz isso, né? Com a base de cultivo do bandeira próprio... Sim. A própria bandeira faz isso. Enfim. Então eu acredito que, por exemplo, ele vai lá tentar cortar e não vai conseguir. Por causa das múltiplas resistências, né? Inclusive, você falou aí do Haki e tal, né? O próprio sentido divino, ele já é algo imaterial, né? Ele é parte da consciência, a consciência sai, né? Ele é uma segunda consciência, digamos assim. Por exemplo, nesse mesmo nível, os cultivadores em escala menor conseguem se conectar com o mundo, né, com essa consciência. O sentido divino, ele assume uma presença quase onipresente, né? Não totalmente, é limitado, bem limitado. Enfim, isso também não é interessante pro debate aqui. Só falei por uma curiosidade mesmo. Então o que eu acho? O que eu acredito que aconteceria? Se caso... Você me permite um pouquinho sincero aqui? Isso aqui não tá sendo um debate lá na canalice, igual seria com o Pedro, né? O Pedro ainda não apareceu, mas talvez ele apareça aí e a gente discuta 10 minutos, né? Igual ontem. Mas, pô, eu vou falar assim, esse bagulho é bem útil. Esse bagulho aí de por todo ambiente, né? Isso aí burla hack de observação. O Smoker quase cacetou o LoL por causa disso, né? Com a logia dele. Se expandiu, moldou, atacou pela frente e o hack de observação perceberam. E se expandiu com a logia dele, ele segurando o pescoço do LoL e quase dá HK no LoL com o State, né? Com o Kairosei lá. Então é realmente uma coisa útil, querendo ou não. Não sabia. Eu tinha esquecido, inclusive, do hack da observação. Os cultivadores, eles têm outro meio de burlar o hack da observação. O cultivador, a pessoa... Ele tem tanto meio de burlar o inicial quanto o avançado, né? O cultivador, ele por definição, né? Por natureza, ele tem resistência à clarividência. Então, tanto é que tem um exemplo lá em outra obra, no RI, né? O Anguilin, ele conhece um cara que vê o futuro. Esse cara, ele não consegue ver o futuro relacionado aos imortais, né? As pessoas que têm base de cultivo alta, né? Ele não consegue ver o futuro. Eles negam passivamente isso. Enfim, voltando aqui ao ponto igual o Sung, né? Tá ligado? Sim. Voltando aqui ao ponto da manipulação espacial.
o BFR, o Menguihao, ele não tem como lidar com o BFR. Realmente. Entretanto, vale dizer aqui, cara, que o senso divino é muito forte. O senso divino é muito forte. Ele se expande muito rápido, né? Ele se expande ainda mais rápido do que a própria base de cultivo do cultivador. Pode ver esse exemplo com o Wang Lin expandindo o seu senso divino muitos e muitos quilômetros, dentro de um lugar que é praticamente infinito. Na verdade é infinito, né? Ele só expande, e é omnidirecional, né? E tem outra coisa interessante também que eu esqueci de falar, pô. A aura. A aura, ela é diferente do senso divino, e ela tá meio que no pacotinho dos Rex de cultivo e senso divino, né? A aura passivamente, ela meio que protege o corpo com o Soul Crush, né? Então, com o Soul Crush e desintegração, né? Então, tipo, se alguém chegar perto, ou se alguma coisa chegar perto, mesmo que essa coisa seja intangível, como por exemplo um raio, ou como por exemplo o próprio senso divino, que é parte da consciência da mente, né? A projeção disso, uma segunda mente, como eu disse, é desintegrado ou apagado, né? De fato. Então é um combo esses dois Rex, defensivos e ofensivos ao mesmo tempo, muito forte essa aura. E essa aura é muito longa, né? E como eu disse, passiva. Ela, tipo, nesse estágio que ele tá, não é tão longa assim. Pega assim, no máximo que eu me lembre, uns 50 metros, 40 metros por aí, né? Ele passivamente desintegrando o corpo de alguns cultivadores e tal. Enfim. Então, assim, o BFR é um problema. Se pegar, realmente não tem o que fazer. Só que eu acho que não vai ser HK instantâneo, cara. Você falou da negação, né? Da negação da negação na alma. Então, pô, tem as resistências, né, cara? Os próprios cultivadores, de um certo nível pra frente, o senso divino deles já nega a resistência e todo golpe com senso divino é ataque na alma, é destruição da alma, é manipulação da alma forte, muito forte, né? Todo golpe. E você tem muitas lutas com senso divino, né, cara? Muitas lutas. E conforme o senso divino é mais forte, a resistência é mais forte, né? Então, por exemplo, é uma camadinha de resistência, né? Menguihao lá tancando um senso divino, que pegou ele desprevenido, né? Ele só tancou e ficou suave, né? Senso divino que já nega a durabilidade, né? Na alma, inclusive. Né? Nega a durabilidade, resistência, tudo isso, assim, automático. Parte do senso divino. Inclusive também dano na mente também, caralho, 4, né? Porra louca. Então, por essas questões aí da raiva... Já que dá uma troca de personalidade. Esse ataque do Lau também faria isso. Já que é uma troca de personalidade. E ele pode interagir. Tô ligado. Enfim, continue aí. Ok. Outro aspecto dessa aura não vai ter muito a ver, eu acho, com a manipulação espacial, infelizmente, né? Mas os cultivadores, eles também conseguem lidar um pouco com distorções no espaço devido à gravidade, né? Então, com o sentido divino, ele não é bloqueado por essas distorções da gravidade e tal. Ele não interage com isso, né? Ele passa direto, né? E quanto à questão do haki, então, o senso divino, ele pode surgir de dentro da pessoa, né? Ele pode... Todo ataque com senso divino, como eu disse, né? Ele, além de ser manipulação mental, manipulação da alma, também é um dano interno. Automaticamente, né? Também é um dano interno, dano de dentro pra fora, né? Tipo o haki mesmo. Então, por essas vias, né? Eu acredito que o Menguihao consiga finalizar negando a resistência do próprio Lau, né? Assim, claro, tem a coisa da vontade e tal, realmente, mas o quão resistente é isso? Ele consegue, mesmo que alguém negue a resistência dele, suportar um golpe direto na alma, um senso divino, muito senso divino, né? Que em quantidade vai aumentando a intensidade, né? Como é que vai funcionar isso daí, cara? Na Almice e Souls Hacks, no geral, é muito difícil argumentar isso. Porque tirando o próprio Lau e o Brook, né?
O resto dos Souls Hacks é meio complicado. Bem complicado lá no One Piece, né? O máximo que eu poderia comentar aqui é de dano e extração pelos roamings, né? Afinal, o Brook ele conseguia fazer isso nos roamings, extrair a alma, cortar a alma deles, né? Mesmo com um corpo físico, sem ser um corpo só elemental, né? Intangível, igual o do Prometheus, Zeus e tudo mais. Né? E ele não conseguia tirar a alma, por exemplo, de certos roamings, né? Porque eles tinham uma alma mais resistente, eles tinham uma vontade mais resistente, né? Da Big Mom e tal. E isso, obviamente, escala pra Big Mom e não é uma propriedade única dela. Afinal, a porra do roaming não tem a fruta dela. Ele só tem a alma, só tem a vontade. Tá aqui, né? Abre aspas, ele não consegue. Mas assim, eu só vou falar agora esse tipo de questão que eu vejo que bate com o que você falou. Bate no caso de contradizer. Por exemplo, você fala assim, não, os cultivadores no geral eles negam clarividência. Mas aqui da observação básica não é clarividência. É preconceito, baseado no que ele vai... a intenção do oponente. Ele vai querer fazer. Compreende? A não ser que ele faça alguma coisa instintivamente, eu por instinto, ou algo similar, né? Ou então alguma coisa aleatória, igual o Luffy fez lá contra o Enel, ele não burla aquilo. Ligado? Burla. Você falou sobre essa questão aí de as espadas terem senso divino e tal, né? E por isso seria difícil cortar. Eu não tava entendendo ainda por que disso, porque eu acho que ou eu não prestei atenção direito, ou você não falou de fato onde é que se encaixa aí a resistência a cortes espaciais nela. Aí no final você abriu espaço aí pra essa questão da distorção espacial, né? Com a gravidade, se eu não estou enganado, certo? Pode confirmar aí? Sim. Então, só que isso aí é diferente, né, cara? Isso aí é bem diferente, tá ligado? Uma manipulação, a distorção espacial é bem diferente do corte dimensional, né? A manipulação espacial, ela vai danificar lá o objeto, ou deve ficar no formato que o espaço está sendo distorcido. O corte espacial nega, tá ligado? Ele não vai danificando. Ele divide no meio e acabou. Tanto que nem causa dano. Ele pode cortar o cara todo, tá ligado? Agora, claro, ele pode dar isso, similar ao corte físico, com um corte físico, e aí causar dano e finalizar. Isso tem na obra. Ele pode dar aqui ou matar uma pessoa com vontade. Tá ligado? Então, assim, eu ainda não vejo como é que as espadas aguentariam. Pior, seriam só jogadas pra longe, né? O LoL pode fazer isso, ainda não. Essa questão da aura é complicado, muito complicado. No mínimo, o LoL ia ficar todo fugido se a luta começar próximo, né? Na hora já ia estar afetando. O damage no Soul Sax, né? Você tá falando aí que nega resistência e tal, então não adianta nem eu argumentar aqui as resistências com as vezes que tem One Piece, né? Eu deixo isso pra um debate futuro, quem sabe, alguém deve então, mas assim, o LoL pode manter distância, muito distância, e ainda aplicar tudo. Eu só iria mudar esse meio de finalizar aí que eu falei, do HK com a espadada. Aí realmente eu teria que usar outro hack. Porque hack não é impossível, né? Ainda mantém uma boa taxa de vitória aí. Bom, que eu vejo aí. Por exemplo, essa questão da alma aí que você falou. Realmente, ele conseguiria tancar a extração da alma, né? Na mente, mas já que ele tancou ataques que tem uma negação, sei lá, né? Mas o Lau, o principal que ele usou na obra, não é pra isso. É pra trocar a alma, a personalidade e tal. E com isso também levar o poder da pessoa. É porque isso ficou meio estranho, isso, que a gente não viu o Sanji usando Haki, né? Usando, quando tava no corpo da Nami. Sendo que a Haki da observação é diretamente ligada à alma, do espírito, e a Haki normalmente também é ligada. Aí fica difícil eu falar que não, ele poderia trocar a alma do Menghihao com algum outro bicho, e esse bicho ainda ter os poderes ou não teria os poderes, não? Na teoria não teria. Os poderes seriam direcionados ao corpo ainda, compreende? Claro que aí na obra que você está falando, né, Menghihao pode funcionar diferente. Mas se não funcionar, um meio de finalizar, né? Pode trocar com qualquer coisa que tenha no cenário. Pode trocar com um inseto, qualquer coisa assim. Isso aí não ficaria fechando a história do tal, né? Mas assim, o que eu realmente estou vendo agora finalizar é o corte espacial, o teleporte.
E assim, o corte espacial não é instantâneo. Você tem como defender, e tal. É meio que um vento invisível no véu do Room. Então, assim, ele poderia lançar o corte para um lugar, depois já teleporte para um objeto que está nesse local, o Meng Hao, tá ligado? Mesmo que ele tenha essa resistência que você falou, você mesmo fala que ele não tem um BFR, né, cara? Se ele não tem um BFR, ele fica vulnerável a esse tipo de ataque, tá ligado? Ele com um ataque desse acaba assim. Ou então se ele toma um MES. O MES ele não precisa ser a contato, né? Ele não precisa entrar aí no alcance do... Esqueci agora, o senso divino que tá falando aí, né? E foderia completamente o Lau ou a espada dele, né? Pra se bater porrada. Ou então Haki. Haki de fato pra você proteger. O Lau fala isso. Não tem como proteger o que está dentro. Fala isso lá quando ele solta o aí. Então. Mas enfim, isso aí é outro tipo de ataque contra ele e tal, né? Funciona igual a sua ofensiva aí, né? De atacar internamente o cara. Então é o que eu vejo mais roubado mesmo. É ou trocar a personalidade nesse momento da vida, obviamente tirar esse cara, manipular o ambiente, a aura dele, e usar a observação para auxiliar no estudo, previamente. E é isso, cara. Não é disso, não. Eu quero chegar aqui o Lau, mudaria essa questão. Agora, ao invés de ele levantar uma pedra próxima dele, né? Ele poderia fazer isso com a telecinese. Tá? Poderia levantar lá o distrito e controlar livremente qualquer coisa dentro do room. É realmente um controle espacial e telecinético que auxilia muito contra quem não tem haki, para poder nullificar esse teleporte, ou contra quem não tem uma resistência, né? Esse FR e tal. Então, assim, cara, como ele daria com isso? Eu acho que, se eu não estiver enganado, eu acho que eu comentei sobre tudo aí que você usou de ataque, né? Tudo isso aí que você argumentou a favor do Meng Hao. Talvez eu tenha confundido, eu esqueci de alguma coisa. Mas eu acho que eu consegui responder a todas as medidas aí que você teve aos poderes do Lau e as suas ofensivas. Tá? E criei uma ofensiva que, até onde eu vi, nenhum dos seus hacks líder. Então é basicamente isso. O Lau vence, né? Fazendo isso que você falou. Pode falar agora, né? Pode comentar, o Lamida. Ok. Calma aí. Tá, vamos voltar a essa questão aí do haki. Eu me expressei mal, né, cara? Me expressei mal, para evidência não. Os cultivadores, eles também conseguem enxergar através do oponente, né? Pô, ó, todo cultivador que é mais forte que o outro, tá em um estágio superior, né, um nível superior, ele vê o outro cultivador como um papel em branco, né? Então, as ações dele, as próximas ações, tanto é que um cultivador de nível inferior, ele não pode mentir pro outro. Não tem como, isso é impossível, né? As ações, as próximas ações, tudo isso é facilmente visualizável. Passivamente, né? Passivamente. E assim, é uma assimilação de informação muito rápida. É quase, praticamente instantâneo, assim, né? Nesse primeiro nível, claro. Depois fica confirmadamente instantâneo, mas é praticamente instantâneo, né? É muito rápido, é passivamente. Pum, acabou. Né? E os cultivadores mais fortes, claro, tem como lidar com isso. Ok. Realmente, cara. Puxando esse outro negócio que você falou aí do BFR, é foda. Difícil lidar, não tem muito como lidar, né, cara? Entretanto, sobre o negócio de trocar, também existe no verso cultivadores que fazem isso, né? Eles trocam as almas de lugar. Só que eu não vou argumentar usando isso porque fica muito implícito, assim. Dá pra você refutar que isso é só para níveis mais pra frente, né? Níveis posteriores, né? Então eu não vou argumentar muito usando isso, né? Entretanto, a base de cultivo do cara, né, e o senso divino dele são gravados na alma. O corpo tanto faz. Tanto é que, se você, por exemplo, apagar o corpo do Meng Hao e ele tiver com o senso divino em volta, ele continua existindo no senso divino, né? E o senso divino pode se separar em mais entre aspas, mentes, né? Então, cada senso divino pode ocupar, entre aspas, um fragmento da mente do Meng Hao e ele pode continuar existindo ali, né? Com a sua base de cultivo completinha, com todos os hacks, etc, né?
E o senso divino, ele é intangível e tal, né? Eu não acho que ele também não é suscetível, assim, dependendo do nível de manipulação de alma, né? Também porque ele é parte da mente do cara, né? Provavelmente por isso. Aí realmente eu não sei te dizer. Posso perguntar uma Infelizmente. coisa? Me permite interromper aqui. Sim, pode perguntar. Onde é que o corpo entra aí? O corpo ele tem alguma utilidade? Faz alguma coisa? Ele tem algum hack? Como é que é? Cara, o corpo não, pô. Os cultivadores, na verdade, eles querem se livrar do corpo, né? Como eu disse, o cultivo é Entendo. tirar toda a corrupção do corpo e sair fora, né? É bem isso. Então o corpo não tem muita utilidade. Uma coisa que você não tinha respondido primeiro, eu acho que vai ficar em branco. Eu não vou querer ficar usando a. Eu gostaria de ter uma. É ligado a isso, cara. E se o Lau fizer aquele amputático que eu falei, né? Implantar uma parte nele, ele pegaria os hacks? Porque ele não leva só o corpo, né? Ele não leva só o corpo. O bagulho do corpo que eu até se ele trocasse de corpo com o Meng Hao, né? Mas enfim. Se ele pegaria o Jax trocando de corpo? Trocando de corpo não, assimilando uma parte. Corta um braço e bota pra ele. Com a manipulação biológica. Pô, mas assimilando uma parte do corpo? Como assim? Ele consegue cortar uma parte do cara e injetar nele, botar nele, ou qualquer coisa, objeto. Igual eu comentei lá no começo. É um pseudo-selamento também, que ele pode fazer esse objeto e o cara fica lá no de casa. Seria um meio de finalizar o Meng Hao aí. Mas isso... Pô, mas isso é só no corpo ou o quê? Ele faz isso com a alma também? Complicado falar isso, né, cara? Assim, é meio estranho, porque, tipo, quando você vê lá a aura, o software aura, alma, lá em Dressrosa, a alma cobre todo o corpo. Do Lau e do Então, assim, a aura, parte da aura, da alma tava lá no braço. Quando o do Flamengo decepa o braço, separou, não tá mais. Depois o Lau assimilou, colocou de volta o braço dele e usou normalmente. Não pode fazer isso com qualquer corpo, desde que ele esteja vivo, desde que esteja inteira também. E com outras partes de outros corpos ou objetos. Ele tem essa manipulação da matéria, digamos assim, né? Porque não é só manipulação biológica. Igual fazer dar o bagulho. Assimila na vida marinha uma montanha, né? Ele não conseguiu fugir daí e tal. Entendi. Pô, mas aí você tem um problema, cara. A alma lá no verso funciona diferente, pô. Ela não fica espalhada pelo corpo, ela fica, tipo, num pontinho, num lugarzinho só, tá ligado? Tá, mas a questão é o senso divino aí, a aura e tal. O braço não ia ter parte. Então, o Lau não teria como roubar os hacks dele, não? De alguma forma? Roubar não, né? Mimetizar, no caso. Isso é complicado, cara. Porque, pô, o senso divino, ele não é bem a alma. Ele é mais a consciência mesmo, sabe? E o senso divino, ele se separa, como eu disse, né? Vai ficar fortalecido, que você tá falando. Ficar ao redor do corpo. Pelo que você tá falando aí, esses hacks, essa energia, ele fica pelo corpo do cara. Ele não fica em outro plano. Não. Ele se separa, ele sai fora. Literalmente se separa, sem conexão, nunca tem conexão. Tanto é não, que... Não é que a... Você... Não, beleza, ele pode fazer isso. Eu tô dizendo disso, eu tô falando que ele faz isso, né? Ele tá lá, passivamente, né? Normalmente ele tá lá no corpo, né? O braço, o cara não tem parte disso, não tem energia, não tem nada. É só um braço normal, não. Pô, é um braço normal. A alma do cara mesmo fica no Jatian, né? O Jatian, ele fica na barriga, mais ou menos. Ali ia ficar a alma e a cultivo junto. Entendeu? Então, todos esses hacks aí de resistência do Meng Hao não adianta nada se o Lau separar uma parte. Porque aquela parte lá não vai estar mais resistindo a nada, né? Ofendido, ou sendo ofensivo pra ele, né? Se ele, por exemplo, separa um braço, o braço lá é irrelevante agora, né? Se ele divide o Meng Hao no meio, só a parte lá próxima da barriga. Sim. De fato. Mas é como eu falei, né? O Meng Hao, ele continua existindo no senso divino. Então, tipo, mesmo que você picotar ele todo, ele continua tendo, inclusive, né, tem sim essa via pra ele continuar vivo, né?
por causa do senso divino. Então, se ele tiver com o senso divino espalhado e for lá picotado e tal, ele continua existindo, a mente dele ali, tal, a consciência e tal, no senso divino, com a própria base de cultivo, no senso divino. Entretanto, se você picotar ele, se ele tiver senso divino, ele vai de base. Né? Se você conseguir der dano pra finalizar ele, morreu, acabou. É isso, né? Geralmente, os cultivadores, quando eles morrem ou pulverizados, desintegrados, ou com seu crush, né? Porque corte, essas coisas assim, mesmo que eles, nesse estágio, eles não têm uma regeneração forte o suficiente, o próprio Menghal, ele não tem uma regeneração muito boa, ele precisa comer pílula para se regenerar, mesmo assim, ele não morre se você, por exemplo, decepar os dois braços dele, as duas pernas, até talvez a cabeça, né? Mas com o senso divino. Claro, se ele tivesse um senso divino, um golpe que passa da durabilidade dele, provavelmente vai matar. Mortalidade lá de continuar vivo sem partes fatais, né? No caso com ferimentos fatais. Sim, exatamente. Sem partes necessárias. Entendo. Não, lá o burro é isso, né, cara? Eu tô falando dessa questão do corte, não é pra matar. O cara vai ficar inutilizado. Porque ele for decepado lá, fatiado, ele vai ficar olhando pro Lau. Entendi. Porra. E o Lau ainda pode prender ele em alguma coisa. Aí ele vai virar parte do objeto. Tá lá imóvel. Isso aqui. Mas mesmo ele fazendo isso, como a speed tá igualada, o Menghal, assim, de imediato, ele provavelmente já vai espalhar todo o senso divino dele, quanto ele conseguir separar, deixar parte ali. Inclusive, uma coisa que eu esqueci também, o Menghal, ele pode possuir, né, pô? Ele pode possuir. Então ele pode, por exemplo, possuir os próprios animais aí que você falou, né? Ele pode possuir, né? Então, ele tem outros meios de atacar, mesmo assim que isso seja em casa no jogo sujo, né? Com esses hacks ele ataca de várias direções, ele possui, entre aspas, os animais, né? Como você colocou aí que lá poderia trocar e tal. Não tem muito problema com essa troca, eu não vejo tendo muito problema com essa troca o Menghal. Ele pode voltar pro corpo original, né? Pô, exatamente. Pode voltar pro seu corpo. Ok. Entendo. Mas na questão desses outros hacks aí. Que tem. Essa questão dos outros hacks, podia de assimilar, de cortar, né? Assimilar com objeto, no caso. Inutilizar o poder, o MES, né? Assim, se ele tira o coração do cara, acabou. Né? Na obra é dito que diminui pela metade o poder, lá em Punk Hard, se eu não estiver enganado. Mas ele pode diminuir completamente o poder do cara. Vai nulificar completamente o Menghal. Mas como eu falei, né? Se pegar só no corpo. O MES não precisa. O quê? Se pegar só no corpo, tranquilo, pô. Tem que pegar na alma também. Pra nulificar, né? Os poderes gerar através do corpo. Nada. Pô, se pegar no corpo, não vai dar nada. Tem que pegar na alma também pra nulificar. E tem outro problema, cara. Os cultivadores também têm resistência à nulificação. Como é que resolve isso? Entendo. É complicado, né, cara? Tem alguma questão que eu esqueci de responder? Essa questão do pseudo-selamento, né, cara? Ou então se ele for tudo fatiado, pseudo-selamento, né? Porque se juntar ou se regenerar, não tem como. O quê? Entendi. O Potássio nega isso. Ok. Pô, os cultivadores, com a base de cultivo deles, eles conseguem selar as bases de cultivos alheias, né? Inclusive os cultivadores, eles tanto conseguem selar a base de cultivo, a alma, a mente, né? Tudo isso no pacotinho só, incluindo o corpo. Eles inclusive praticam autosselamento no corpo, né? Eles vão lá se selando para bloquear as saídas de sangue, etc. Enfim. Então eles têm uma resistência a isso, né? Então, e aí se o Lau nega essa resistência. Porque é um selamento diferente, não? Os caras fazem igual o Lau. Eles fazem o cara virar um objeto. Não, o selamento é tipo... Pô, o cultivador tá aqui na frente, ele vai lá... Uma fuva. Levanta o dedo. Nem de um jarrinho. Levanta o dedo.
É tipo uma afuba da vida. Tipo uma afuba. Uma fucã. Bem mais forte. Bem mais forte. É porque o seu alento Mas se funciona também desse nega. jeito. Ele também nega. Bom, como é que é o do Lau, mais ou menos, assim? Pra ter uma ideia. Ele vai lá, Porque eu tô corta... falando de pseudo-selamento, porque não é um selamento mesmo. Eu tô falando dele assimilar o cara com objeto. Pronto. Ele bota lá a cabeça do cara em um objeto. Então ele fez com o Vergo. O cara não faz mais nada. O cara não tem como fazer mais nada. Tá ligado? Ele não controla o resto do corpo. Tipo, se ele deixar livre, o resto do corpo ele consegue controlar. Só que ele até consegue se grudar. Mesmo que ele não vá ficar inteiro. Ele ainda vai ficar dividido, né? Tanto que se o Lau cortasse ele com a espada, não ia fazer nada. Mas se ele juntar isso com um objeto, pô, cara, como é que ele vai fazer? Tá ligado? Faz lá uma arte abstrata com o corpo do cara. Ele tem algum meio, tem uma reversão de causalidade, alguma coisa pra voltar o corpo ao normal? E até aí que você falou, não tem nada, né? Pra rolar isso. Pô, mas eu não tô entendendo onde você quer chegar com isso de assimilar o corpo do cara a, sei lá, uma pedra, por exemplo. O que tem isso aí? Por que só afetaria o Menguial, por exemplo? Corta um braço e coloca na pedra, tá ligado? A pedra não vai controlar o braço. Também que se cortar o corpo aí do cara, sai, né? Mas, enfim, vou dizer assim, o tronco. É o tronco que mantém aí o poder, que eu tava falando. Os da barriga e tal. Ele bota lá o tronco do cara e uma pedra. Ele vai fazer o que agora? Como é que ele ataca? Como é que ele se move? Se ele fizer isso no início da luta, sei lá, se ele fizesse isso no início da luta, dando blitz, não dando tempo do senso divino do Menguial se espalhar, né, e ele continuar existindo no senso divino, aí realmente não tem o que fazer. Não, pô, ele vai continuar existindo, mas ele faz o quê? Ele faz o quê? Como assim? Sim. Porra. Não, beleza, vai estar lá o senso divino dele lá, ele vai estar vivo, mas ele vai conseguir fazer o quê contra o Lau? O Lau não pode simplesmente jogar essa pedra pra puta que pariu e acabou a luta? Pode, pô, tu vai jogar a pedra pra puta que pariu, o senso divino do cara ainda tá ali. O senso divino não vai acompanhar o Menguial. Ele vai ficar ali. Com o corpo dele. Tá, mas o senso divino vai fazer o quê? O senso divino vai criar um novo corpo pra ele? Não consegue, mas pode possuir, por exemplo. Mas pode possuir, né? Possuiu lá, ó. Mas aí tem. É complicado essa questão aí, viu? Muito complicado. Por exemplo, o Hakuba ele possui o Cavendish, mas o Cavendish ainda mantém, né? Se mantém o Cavendish até dormir. Mas tipo assim, como é que seria a vitória do. Sei lá, isso é meio complicado isso aí que você tá falando, né? Isso aí seria a vitória pra quem exatamente? Se ele fizesse. Se ele possuísse o corpo do Lau. Porque o Lau não vai ficar sob controle dele. Seria um bagulho mais ou menos Sukuna e Itadori, né? Sei. Não, na verdade não. Ele Não, pode por quê? consumir, ele pode consumindo ou absorvendo a alma do Lau, por exemplo, se ele possuir. Entendo. Mas o Lau poderia tirar a alma dele. Poderia tirar a alma do Menguial dele. Sim. Pode ser, né? Tem algum limite de tempo, algum limite. Se a energia dele acabar, o senso divino desativa, né? O senso divino. A mortalidade dele aqui. Cara, o senso divino É igual continua o cosmos, existindo. Não. O senso divino continua existindo assim. Nesse primeiro estágio, pelo menos 100 anos. Tô ligado. Complicado isso aí, né? Pouco. É realmente muito difícil aí pensar. Tá bem difícil mesmo. Mas o único meio de finalizar o Lau é isso? É ele possuir? Tem nenhum outro tipo de dano? Porra. Tem, como eu falei, né, cara? Tem os próprios danos do senso divino, pô. O senso divino. Passivo, né? Da aura. Né? Tá falando? Também. Também tem isso. Mas e as porradas na alma? O Lau ia também dar umas porradas. Ia dar os amputátil. No senso Inclusive divino. os amputátil. Os amputátil você não viu. Você não comentou sobre isso, né? Não. Comentei não, eu acho. É o quê? Um amputátil, pô, o corte dimensional, né? Se ele faz isso no sim. senso divino, e aí? No senso divino. Se ele fizer isso no senso divino, deixa eu pensar. Cara, sei lá, cara. É porque que eu lembre nesse estágio que não aconteceu, né? Só acontece mais pra frente, realmente. Eu não sei o que acontece. Posterior, a resistência posterior. Sim.
Então não dá pra escalar. Entendi. Mas desde que ele não tenha nenhuma forma de finalizar, entre aspas, o senso divino, né? Então, tipo, apagar realmente o senso divino. Tipo, se vai cortar o Isso aí não senso divino... finalizaria, não? Isso aí não Hã? finalizaria, não? Forte menção não finalizaria, não? Não, porque ele vai cortar Assimila- o senso divino. Assimila o senso divino com a pedra. E aí? Ah, mas como aí... é que é? Pô, mas aí você tá aloprando. Como é que Não, vai pô, mas finalizar? diga aí. Sim, realmente, é uma coisa incorpórea, eu sei, eu só falei tirando onda. Mas tipo É. assim, ele vai tomar algum dano disso aí, não vai não? Inclusive, não é só o amputátil. Assim como o Shambles também funciona nas alminhas, mas o bagulho é que ele tira e extrai a alma uma espadada. Então não é nem um hack específico, é pra todo o arsenal do hack, tá? Todo o arsenal do LoL. Todos os Sei, hacks sei. dele conteúdo. Tudo isso consegue dar consciência na alma, se ele tiver um hack no corpo, obviamente. Então assim, se ele meter um Gamma Knife, pulverizar o senso divino. Ou então, o senso divino ele tem. Ó, o senso divino ele tem a resistência dele, né, cara? E você falou aí, pô. Calma aí. O senso divino ele não é alma. Eu acho que você tá entendendo o senso divino como alma. Não é alma, né? Ah, a consciência e o poder dele, eu sei. Assim, A Sim. personalidade do cara é o quê? O Lau Tratar consegue algo- interagir com a personalidade. não, pô, a obra trata com coisas diferentes, né? O quê? A obra trata isso como coisas diferentes, pô. A alma e a consciência. É o que que tem? O Lau interage com os dois. Beleza, né? Mas você acha que finaliza o senso divino? Peraí, agora que eu entendi. Você tava falando desse bagulho porque, tipo assim, você pensou que, não, Lau ele interage por tabela, né? Acho que calma e por isso que não consegue ficar pensando. Seria isso? Mais ou menos, mais ou menos. Não é assim que funciona, senão a Big Mom ela pegaria parte da personalidade das almas só que ela rouba. Né? Ah, sei. A única coisa que tem isso é a sombra. A única coisa que tem isso é a sombra, né? Só que a sombra é um conceito diferente. É outra Entendi, parte do indivíduo, né? Ele vai manter. Que também é assimilado com ciência, porra toda. Tanto que se o cara tomar sol tem a sombra, apagamento existencial na boca. Entendi. Mas como é que você acha que ele vai pulverizar o senso divino? Porque. É uma knife. Uma porrada. Uma porrada. Então, como eu falei, nenhum cultivador nunca fez isso. Tipo, nesse nível, nenhum cultivador consegue fazer isso, né? De ir lá, dar um soco, pulverizar. A forma com que eles lidam com o senso divino, ou é subjugando com o seu crush mais forte, ou é apagando da existência. São essas duas Lá formas. não tem apagamento, né? Lá não tem apagamento. Exatamente, né? Então, por exemplo, quando um cara vai lá e dá um soco no senso divino, né? Dois caras no mesmo nível, não faz nada no soco divino, né, cara? Um cara mais forte vai lá e dá um soco no senso divino, provavelmente, né, a obra deixa esse entendível que não vai fazer nada, porque ele tem que subjugar o senso divino dele, né? E aplicar um Hex aí e tal, né? Pra conseguir lidar. A boca, cachorro. Pra conseguir lidar com o senso divino, né? Tanto é que você pode ver isso, que o senso divino de um cara, ele consegue se manter por muitos anos, né? Em uma área uma área de seita, tá ligado? Onde os caras vão lá, ficam lutando e tal. O senso divino fica aí, pô. Ninguém mexe. Tem outro exemplo também, pô. Lá em RI, o senso divino do Anguilin, ele tá lá numa área. Olha o cachorro, cala a boca, filha da puta. Ele tá lá numa área onde é um vácuo, tá ligado? E ele começa a devorar uns monstros. Esses monstros atacam o senso divino do Anguilin, que nesse caso, nessa ocasião, o senso divino era o próprio Anguilin, porque ele tava sem corpo, né? Os monstros vão lá e atacam e não dão dano, tá ligado? Não dão dano nenhum. E os monstros são colossais. Tem uns monstros lá que percorrem quilômetros. Né? Eles vão lá, atacam, não faz nada. O Anguilin só vai lá e subjuga e engole eles, né? Ele vai ficando cada vez maior. Inclusive. Mas isso aí tem a ver com a resistência, né, cara? Ele não é imune a danos. Se o cara interage com ele pode dar danos. O Lau poderia dar dano. A questão é bater até finalizar. Então, nessa parte que eu tô falando,
o Anguilin tava sem corpo, né? Os bichos lá são muito maior que eles. Inclusive, são de base de cultivo maior que ele. Então eles são mais fortes. E mesmo assim eles não conseguem finalizar o senso divino do Anguilin. Só na cabeçada, né? Eles não conseguem finalizar ou eles não dão dano? Não dão dano. Como é que isso funciona aí? Não tô entendendo. O cara interage. O cara cara interage, é mais forte. Aí o cara não dá dano e toma dano. Ele que toma dano. Como é que isso funciona? Porque a boca. Esses bichos eles não têm Soul Crush. Pelo menos não mostraram, né? Então eles não conseguem mas o Lau ele tem essa interação. O Lau tem essa interação. Não. Eles têm interação, eles interagem com o senso divino. Eles não conseguem destruir ele, porque os seres não têm senso divino. Entendeu? Vai fora. Não. Aí é complicado. Entendi não, pô. Enfim. Peraí, o cara ele não consegue dar dano. Mesmo que todo saco pra dar dano. Eles não tem uma propriedade lá da energia do pessoal. É isso. Sim, basicamente. Mas isso aí não seria uma questão tipo Reatos? Que é Reatos maior no inferior. No caso, a Reatos melhor, no caso. Assimilando com outra obra, seria, por exemplo, o Sensui negando o dragão de Chamas Negras lá, que a luz celestial dele é superior. Ou então o Mafukan, melhor ainda. Fez um Mafukan, sendo lá a energia de centenas e centenas de anos do Koema, batendo no Sensui, o Sensui tem uma propriedade melhor, tem o ápice da energia espiritual, ele não é afetado. Mesmo com a energia inferior, né? Afinal, o Sensui ele tava se energia superior a ele. Tava se contendo com a destruir a Terra. Entendo. O problema é que esses seres, eles não têm propriedade, né? Não tem uma diferença de propriedade. Eles só têm a base de cultivo maior, só que eles não utilizam o senso divino, eles não têm senso divino, né? O senso divino seria o que, se não essa propriedade? O senso divino seria o quê? Consciência. A consciência do cara. Ele não é uma propriedade da consciência. Não, pô, ele é base de cultivo também, né? Ele vem da... Então os bichos não interagem com consciência? É isso que você tá falando? Interage, rapaz. Os bichos lá botando o cara... Entrando na consciência do cara. Ó, os bichos interagem ou o bicho não... Eles não conseguiram dar Como dano. ele se defende dos ataques? Como ele não dava dano? É uma manipulação de lei, realidade? É o quê? É o que tá dando essa onipotência aí pro cara? Ó, você pode dizer que é manipulação de lei. Eu não diria, mas por que você pode dizer? Porque no final desse arco, o Anguilin, porque no final desse arco, o Anguilin, ele vai sair desse lugar, e o que ele faz? Ele junta todo o senso divino dele e vai passar pelo lugar. O lugar é o quê? O lugar ele tem uma lei, tu não pode sair, entendeu? Ele vai lá e sai. Pum, saiu, entendeu? Pode dizer que seja. É uma questão mais complicada, cara. Vamos assumir então que o Lau consiga consiga pulverizar o senso divino. Ele vai ter que fazer isso muitas vezes, né? Vai ter que fazer isso muitas vezes. Aí seria uma questão de estamina, debater estamina, né? Eu defendo muito a estamina do Lau, porque o pessoal não tá ligado que sem o coração o cara tá fudido. O único momento que ele colocou o coração lá em Panqueada foi no final. Mas quando ele colocou, ele fez um room maior que a porra da ilha. Então ele tinha estamina pra caralho. Só que ele tava sem um coração. Aí sem um coração, a estamina do cara vai pra pariu. O cara fica muito fraco. Tanto que ele quase foi derrotado. Então, foi lá o Menghal, espalhou o senso divino dele 1 km, dividiu o papo. Digamos que isso aconteça aí, né? Então ele vai lá, assimila o Menghal, o Daciano do Menghal na pedra, chuta ele pra longe, acabou. Tá sem Menghal ali. O senso divino vai começar a atacar, né? Ataque omnidirecional, né? O Menghal, caralho. Sim, com a aura, com tudo tem direito, né? O ataque do senso divino, ele também tem AP, né? E é AP direto na alma, na mente e nos órgãos. Dano interno, dentro pra fora, destruindo, explodindo, porra, desintegrando até, né? Caralho, é 4. Como é que o Lau vai lidar com isso? É muita coisa vindo omnidirecionalmente pra cima dele.
Porque o senso divino vai se expandindo, né? E nessa época ali, o senso divino Mas, pô, do expande 1 km. E aí? Mas, pô, mesmo lá, o pré-time skip, tá ligado? O foda é isso, que é 1 km ele vai ter que... Caralho, mesmo lá, o pré-time skip, sendo apenas relativístico, sem aquela observação, ele conseguia abrir o room e dar teleporte pra se esquivar do laser do pacifista. Então, assim, essa questão da aura, ele tem que só manter distância, tá ligado? Algum momento pode bater, no começo da luta ele pode tomar? Pode, tanto que eu falei que no começo da luta ele ia ficar lá diabético, né? Ia tomar um dano na alma, na consciência lá, ia ficar atordoado. Mas, pô, room, teleporte, portátil, tá ligado? Assimila, chambras, tá ligado? É um combo infinito aí, rapaz. Bota fé. E outra que eu ia perguntar é como o senso se manifesta, né? É como a alma, é uma questão astral, tá ligado? É como um avatar da consciência, igual o telepatas na Marvel. Como é que é? Né? Porque dependendo de como for, o LoL não poderia aprender, comparar ele com a China, por exemplo. Oi? O Lau não poderia parar ele com a cortina? Quer saber como o senso divino ele funciona? Não, ele se movimenta, digamos assim. Como ele se manifesta. Aí é complicado, né, cara? Eu acho Não tem muita explicação sobre isso? É porque tem, mas ele funciona posterior. Peraí. O quê? Eu tô dizendo que eu acho que eu não consegui ficar bom depois dessa hora que eu tô conversando, velho. Já adormeci, vai fazer aqui, né? Pode ir dormir que depois a gente posta isso aí, né? Mas enfim, não me dá. Nem nada. Ele vai sair, beleza. Não, o Venerável também. Não tá Sim. aparecendo. O Venerável se mudou. Enfim, onde é que eu tava? Ah, sim. Como é que o senso divino ele se manifesta? Ah, tá. Os maiores. Complicado, cara. As maiores. O que dá pra tomar de base nisso. Então, a consciência sai lá, beleza. E como é que ela se movimenta, como é que ela se manifesta, né? No ambiente. É bem complicado, né, cara? Não sei como é que Porque explica. se ela precisa se mover pelo espaço, o Lau tem como se defender. O Lau tem como teleportar ela, tá ligado? O Lau teria como dar chambos, então ele não precisa nem sair do lugar, é só ele manter o room pra deixar o Meng Hao distante, tá ligado? Isso. E com aquela observação ele pode saber exatamente onde ele tá, né? Além do room, ele tem uma noção total de onde tudo tá, né? Tudo está no room. Tudo que tem no room. Sei. Então, lá nesse lugar que eu falei, né, que o Anguilin tava sem corpo, o senso divino dele tá vagando por um lugar onde não tem muito bem um espaço, tá ligado? É um vácuo muito estranho. É um lugar onde ele entrou, mais ou menos, entre aspas, né? Tem outro contexto muito bom, lembrei. Lá na seita demoníaca, o Meng Hao, ele deixa o senso divino para trás e o espaço começa a se destruir, né? Aquele mundo que foi criado, é meio que uma dimensão de bolso, mas não é uma dimensão de bolso. O espaço daquele mundo começa a se divino do Meng, né? Só que eu acho que é mais uma propriedade do que ele funcionar em outro espaço mesmo. É mais uma propriedade, mais uma capacidade, na real. Eu acho que não dá pra usar isso muito de argumento. Acho que ele se move no espaço mesmo. Então dá pra defender e atrasar, parar, prender ele, né? Ele teria que ter uma potência maior aí pra poder quebrar, né? A cortina. A cortina é a barreirazinha que o Lau faz dentro do room. Sei. Realmente.
Inclusive, eu vou deixar aqui claro, né? Eu tô falando do LoL Punk Hazard, mas esse tipo de hacks é do LoL convencional. É igual o bagulho do silêncio, né? Ele só usou isso em um ano porque só precisou usar isso em um ano. Mas ele sempre teve esse tipo de hacks. Sempre teve. Sempre teve. É questão básica da UP. Tô ligado, tô Os ligado. complicados ele já tinha, ele só não tinha despertar, né? Aí seria achismo do caralho. Dizer que Punk Hazard de Dressrosa, até porque ele nem usou contra o Dom Flamingo, né? Ele tem lá o Krum. Krum ele não tem, né? Isso é verdade. Bota fé, bota fé. É. Outro exemplo bom que eu vou dar aqui, só pra também não deixar meio vago essa interação do LoL, né? Ficar só abusando do hacks dele de tirar a consciência popular e os roamings. Ele fez isso diretamente com a Big Mom. Quando a Big Mom entra naquele modo astral pra poder sugar a alma do povo, né? Continua ela se regenerando. Ele vai lá e corta a alma dela no meio. Tá ligado? Isso aqui. É, rapaz. Lá é hacksado. Lá tem muito hack. Lá tem muita coisa que eu não lembrava ainda. Hein? Realmente, você falou bem. Rapaz, porque o não Odin tem em jogo si- fácil pro Mengão, é. né, velho? É, rapaz. Pô, o cara tem onipotência aí passiva, você ainda quer que eu aqui pegue leve, rapaz. É igual a expansão de domínio do Maíto, né? Não, mas se o Thor não bletar, o Thor não tem expansão de domínio. Tu nem viu essa porra, né, Lambida? Isso é muita resenha, viado. Pô, e a desintegração? Como é que faz? Mas como é essa integração? Cara, o Menghal nessa época ele só tem 3 tipos de desintegração. Uma é com o toque do senso divino, a outra é com o veneno que tá dentro do corpo dele, né? E com a aura. Esses 3. Mas tipo, toca, desintegra, como é que é? Toca É desintegra. um né? apagamento existencial. Desintegra. Não, desintegra a Mas matéria. ele libera. Ah. Não, pô, então a cortina não poderia parar isso, não? Argumente. A cortina, ela é uma barreira energética. Ela não é matéria. Igual o Haki. Eu não defendo o Haki aí porque dá dano interno, né? Os ataques aí que você tá falando, dano interno. Então, o Haki é irrelevante. Agora a cortina não, pô. A cortina pararia, né? Sei. É, mas então, senso divino, dano interno, desintegrando os órgãos, como é que funciona? Mas ele tem que acertar, né, pô? Você tem que acertar com o senso divino que vai espalhar omnidirecionalmente, né? Mas ele tem que chegar perto, então. É, mas a luta vai começar em que distância, mais ou menos? É isso que é foda. No começo, por conta disso ser passivo, o Lau toma um dano, né? Mas porra, você acha que o quê? Passivamente ele toma HK? Só ele tá na presença? É porque essa desintegração ela também nega resistência, né? Não, isso é óbvio. Isso é óbvio. Tá ligado? Por isso que eu nem tô comentando que o Lau tanca. Tô dizendo que o Lau não vai ser apagado da existência em 1 milissegundo, tá ligado? Eu sei, pô, mas dependendo de como. Pô, tipo assim, a luta começa em 100 metros. O Menghal, nesse nível, o Menghal consegue botar o sentido divino dele pra trabalhar em tipo 1 quilômetro, como eu disse. E aí? Qual a velocidade da expansão do senso divino? É mais rápido que o próprio Menghal. Aí é complicado, né? De igualado e tal. Não sei como é mais Mas rápido. Né? O Lau, ele tem pré-cognição, ele tem uma vantagem de 100 metros, e ele só precisa expandir o room. Ele expande o room pra mais de 1 quilômetro, teleporta pra puta que pariu e, tá ligado? Já pode começar a controlar, pode começar a atacar. Sei. Se for uma distância muito curta, aí é foda, né, pô? Aí também chega a ser até um pouquinho tendencioso. Você coloca um cara que passivamente
Porra, colocar aqui o Garou Cósmico contra um cara universal. E por conta do Garou emitir passivamente radiação e o cara não ter resistência à radiação, aí o cara perde, tá ligado? Aí é alopração também, pô. Tô ligado, tô ligado. É o Soul Crush GG aí do Venerável. Rapaz, vocês estão falando de quê, velho? Porque ele tá falando de uma desintegração passiva que tem no cara, tá ligado? A aura do cara desintegra passivamente, pô. Isso aí é a banca aí do Yamamoto. É, rapaz. Mas enfim, Lambida. Você foi convencido? Como é que é? Pô, cara, eu ainda não. Sei lá, é porque. Querendo ou não, a luta vai se estender, pô. Não tem jeito. Vai ter que ir provar, vai ter que ir provar. Vai ter que. Mas, pô, os personagens de One Piece têm estamina do caralho. Tá ligado? Tô ligado, tô ligado. O Lau, ele se desgasta muito, mas isso é mais um nerf do Oda do que um desgaste em si. E, porra, Dressrosa lá, Punk Hazard, ele lutou um tempão. Ficou todo tempo de Punk Hazard lá usando os poderes. Né? Dressrosa lutou durante horas, tá ligado? Até o final. Tudo bem que ele ficou fudido, mas ele ficou mais fudido pelos danos. Por usar tudo em um ataque, né? Porque ele postou toda a estamina lá no Gamma Knife. Tanto que ele arrombou os órgãos internos do Flamengo, né? Mas assim, em teoria, é óbvio que o Lau tanca lutar durante horas. Tá ligado? O Lau pré-temível já devia tancar. Porra, o Kabali tanca lutar 12 horas. O quê? E durante meses? Aí não, né? Pô, mas isso Demais, precisa. né, parceiro? Ele só precisa lutar até finalizar, porra. Ele não vai ficar. O carregamento de Red Bull, tá ligado? É. Pô, mas ele não vai ficar esperando que o Eng Hao fique no mínimo. Perca toda a estamina. Ele vai ficar batendo, pô. Tá ligado? Bota fé, mano. E outra, estamina também é um atributo. Se os atributos estão igualados, tem a mesma estamina. É. Os atributos não tá igualado, não. A gente igualou a speed, né, pô? Não, então não iguala Speed não, porra. É Lau, Blitz e HK. Blitz e HK. Lá, o velocidade infinita via teleport. Ah, cara. Falar que tu não me convenceu, não. Porra, eu entendo que você defende um personagem com tanto hacks, passivo, imortalidade do Império toda. Mas nessa época ele não tem tanto hacks ofensivo, ele não tem tanta liberdade. Pelo que você falou aí. Sim. Você não tá escondendo hacks. Você com certeza não tá escondendo hacks ou alguma coisa assim. Você tá falando de tudo. Eu não falei nem de tudo do Lau, porque eu nem lembro de tudo do Lau. Tá ligado? É, realmente. Eu já tô escondendo nada, que eu já falei tudo já. Outra coisa aqui que eu esqueci de perguntar. A telecinese não funcionaria não? Não. Porque ele interage. Ele não poderia segurar o cara com a telecinese? Cara, os cultivadores, todos eles, absolutamente todos, têm telecinese. Mas Eles a não telecinese conseguem. seria mais forte, né? A telecinese do Lau seria mais forte. É uma potência maior. De que nível? De que nível? Da mesma tier que o AP dele. Beleza, pô. Mas o Divino também tem uma AP dele, né, cara? Mas o AP do Lau... Ah, você vai igualar atributos? É, se igualar atributos é o que eu falei, né? Estamina e tal. Vai ser igual a gente tava discutindo antes. Mas se não for... Não, pode igualar, pô. Esse negócio da estamina não vai dar pra rebolar muito com isso, não. Mas então, o Meghal foi finalizado, não? Não perderia não nesse cenário? É... se tu considerar que, pô, botou lá o corpo dele, agora ele só existe através do sentido divino. Você considera isso finalizado? Se sim, finalizou, realmente. Não tem jeito. Não, pô, considera ainda o senso divino, tá ligado? Sei. O senso divino não pode prejudicar o Lau? Se pode prejudicar, então a luta ainda não acabou, né? Isso é fato. Pode, pô. Pode prejudicar. Então, Rapaz. Aí a luta vai ser isso, né, cara? Senso divino ali, de todas as direções, pá. Que se segue Lau daí. poderia atrasar o senso divino com a telecinese?
Tem muito hacks assim que é difícil, pô. É muito hacks e às vezes eu esqueço de usar alguns. Porque a telecinese poderia ajudar nesse bagulho aí. Não precisaria ficar com a cortina, teleportando. Cara, ninguém no verso nunca usou, tá ligado? A telecinese pra atrasar o senso divino. No máximo pra segurar e não funciona. Só funciona no cara em si, tá ligado? No corpo do cara. O senso divino passa direto do telecinese. Mas aí é limite. Ou a telecinese do pessoal que não tem essa interação. Ou o quê? Provavelmente tem alguma citação expositiva. O que indica que não, isso é uma negação do senso divino. O senso divino ele nega a telecinese. Não, positivo não tem nada, não. Positivo não tem nada, não. Mas a telecinese dos caras agarra a alma. Serve de algo. Mas o senso divino é consciência, né? Essa é a questão. Sim. Então, o Lau ele interage. Ele poderia interagir com qualquer habilidade do OPO. Qualquer habilidade. Dentro da sala ele interage de todas as formas. Com o corpo, com a alma e com a consciência do cara. Né? Pode ser, aí realmente pode ser. Mas então, você tá convencido ou o quê? Acho que sim. Caralho, velho, esse debate durou pra caralho e é só o primeiro, tá ligado? Já tinha o Hisoka lá e o principal do Seidon, né? Pô, velho, tu quer ir ainda hoje isso? Porque o pessoal não vai tancar, né? O pessoal já não tancou, já que tô aí. Não tancou, né? Eu tô tancando. O Venerável tancou o seu crush. Foi esse debate comparado ao seu crush da Ururu, isso daqui, pô, é só uma costa, cara. 1h30 de debate, hein? Caralho, viado. Pô, mas então, você vai querer continuar? Como é que é? O do Hisoka, é pra gente ter começado com o Hisoka e o do... né, cara? Geral ia querer. Sim. Certeza, geral ia participar e tal. Mas o bagulho aqui, esse era o principal. Esse foi o que eu mais queria fazer, tirando do Poseidon. O do Poseidon é porque eu não conheço o outro. Do Benguihao eu conheço um pouquinho, né? Tô ligado. Eu tava assim, caralho, o Menguihao, pá. Será que dá? Pô, eu fiquei pensando, tá ligado? A manipulação espacial é muito forte, o BFR é muito forte. Vai ser difícil, pô. Muito difícil. Eu até brinquei com o Venerável falando, não, pô, tem muito Rex. O Lau não tanca, não. Mas tava com medo. Pô, mas 3 parágrafos de hacks, pô. Pô. Porra, mas se for destacar lá hacks por hacks do Lau, é coisa pra cacete. Pra caralho. Pior que o Lau é foda, né, cara? Complicado, pô. Não, as ideias desse Gustavo esquisito, velho. O cara falando que um ataque que leva 4 segundos pra preparar é instantâneo. O do Ritsu Gay, né? Do trouxinha. Velho. Ataque instantâneo. Mas então, cara, você vai. O cara bateu do Poseidon, pô. Não, o cara bateu do Poseidon e deixou ficar todo dia, né? Toshiro seria útil contra o Ivan porque ele conseguiria cancelar momentaneamente o The All Might como ele fez com o Milagre. Porra, a última pessoa que essa porra vai funcionar no verso é nele, velho. E o cara vai me falar ainda. Shikai Roketsu, pelo que foi mostrado, é impossível de desviar, é um ataque instantâneo. Depois de 4 segundos. Mano, depois de 4 segundos. Não, ô Lambida, o do Poseidon, só a gente que tá hypado, né? Pelo que eu saiba. Então a gente pode discutir isso agora e, sei lá, deixa o do Luffy do Hisoka pra depois, pô. Pode ser, pô, mas o do Poseidon e da Yukari vai ser mais 1 hora. Pior que não tanco não, viu, cara? Já vai dar 10 horas aqui, eu tinha que sair também. Tem que passar com a Yamato. Posso não passear. Porra, a última vez eu teve que passear mais de meia-noite, né, cara? Então, meme. Tô ligado. Rapaz. Melhor a gente deixar então, terminou por aqui? Terminou por aqui, então. Sim. Amanhã dá segunda. Amanhã dá, acho que amanhã dá. Tô ligado. É bom que dá mais tempo pra se preparar com o bagulho
E Poseidon.